Do lado de cá, o que a gente vê? Um processo de concentração, eu diria nacionalização, ou não sei direito como é a estratégia, do ponto de vista dos Estados Unidos, que hoje é a principal potência, mas que tem se preocupado muito pouco, quase nada, na articulação do seu continente, o continente americano. E o que é que está acontecendo aí? O que a gente está começando a ver é uma coisa impressionante, que é justamente essa leva, quantidade enorme de pessoas da América Central migrando em direção aos Estados Unidos. Ondas migratórias que a gente só estava vendo do Oriente Médio e do norte da África em direção à Europa, agora a gente começa a ver na Europa Central. Está chegando, vai chegando gradativamente na cidade de Tijuana, que faz fronteira com os Estados Unidos. O Trump já reforçou a guarda dessa área do território e a gente vê essa situação tremenda, né? Pessoas, veja por aqui que tem todo tipo de gente indo em direção aos Estados Unidos. Acampando, o prefeito de Tijuana já pediu a declaração de estado de emergência na cidade, porque não consegue lidar com isso. É praticamente um campo de refugiados que está se instalando aí, pessoas tentando pular o muro. Quer dizer, esta situação é a situação que aparece em contraposição a essa que a China vai agindo, vai montando de forma estratégica. E os analistas começam a considerar a hipótese de que a gente está chegando no final, eu digo, a economia mundial, chegando no final de um ciclo de crescimento e pode-se iniciar um ciclo de arrefecimento do crescimento ou mesmo de recessão. Por quê? Os instrumentos que foram utilizados para a saída da crise de 2008, eles começam a dar sinal de exaustão e começam a sinalizar de que talvez seja necessário, em contraposição à grande liquidez que foi feita, a abaixamento do nível de juros, começarem os bancos centrais a atuar para refrear o crescimento, porque os Estados Unidos já está há 10 anos, talvez no mais longo ciclo de crescimento pós-guerra. E isso, a história dos bancos centrais é a seguinte, ele funciona como aquele camarada, o chato da festa. Quando a festa está bombando, ele desliga a música e para de servir o uísque. Na verdade, é isso que vai acontecer e deve acontecer para poder dar uma arrefecida nessa onda de crescimento que vai terminar em inflação e etc.